estamos iniciando mais uma edição do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz 2026. E para comemorarmos mais uma conquista, nós trouxemos uma convidada mais que especial para a nossa primeira aula do curso, doutora Patrícia Braga. Ela é advogada, conselheira estadual da OAB de São Paulo e vai falar sobre um tema extremamente importante: empoderamento jurídico, a informação que protege, trazendo muito conhecimento e uma reflexão sobre os nossos direitos. Será uma aula imperdível, vocês não podem perder. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas uma ótima aula. 15ª edição do curso de Promotoras Legais Populares, PLPs, aqui da cidade de Poá. Eu quero primeiramente agradecer o convite e eu faço nas pessoas das coordenadoras Janaína Bueno e Andrinéia Gomes, a quem também parabenizo pelo excelente trabalho que tem sido conduzido aí a 4 mãos e tem dado bons frutos, né? A gente tem visto aí quantas mulheres já foram agraciadas com o conteúdo do nosso curso, né? E eu quero também parabenizar pelo trabalho sério, comprometido do Mulheres e Sua Voz, que tem dado também bons frutos aqui na cidade. Quero também agradecer e também deixar aqui toda a minha gratidão, toda a minha admiração pela doutora Sandra Lopes Nogueira, que também é uma entusiasta, professora, coordenadora aqui do curso, e dizer que tudo isso hoje está acontecendo porque lá atrás ela teve esse insight de trazer para cá o curso que ela também tinha feito em outro momento, né? E de lá para cá já foram centenas de mulheres formadas como PLPs. Eu acho que é importante a gente também dizer que o PLP, né, esse projeto, esse curso, não começa aqui nem em Suzano, nem em Poá, nem em São Paulo. É um curso que vem aí da América Latina, né? As nossas colegas advogadas ali do Chile, em 1992, se reuniram para trazer esse conhecimento, vulgarizar o conhecimento jurídico para as mulheres leigas e que elas pudessem, então, ser multiplicadoras desse conhecimento. Quero também aproveitar esse momento para me apresentar formalmente para quem não me conhece. Eu sou Patrícia Braga, advogada, professora universitária, conselheira estadual pela OAB São Paulo. Eu também sou árbitra, mediadora, conciliadora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui no PLP, além de formada, né, de ter sido aluna do curso, eu sou uma das professoras, uma das coordenadoras, facilitadora aqui do curso e estou sempre à disposição para quando tiver algum assunto que a gente possa debater, conversar. É algo que realmente me traz muita alegria, porque eu sei que o conhecimento transforma e liberta. Para aquelas pessoas que têm baixa visão ou qualquer tipo de deficiência visual, eu vou nesse momento também fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, castanhos, na altura do ombro, que estão cacheados na ponta. Eu tenho olhos castanhos, eu sou uma mulher de baixa estatura, por volta de 1,60 m. Quando a gente fala sobre a importância de popularizarmos ou fazer com que haja acesso um pouco mais franqueado da informação jurídica, nós temos que focar essa ideia na possibilidade de que quando a gente fala de empoderamento jurídico, que é o tema de hoje, nós estamos falando de um dos pilares mais importantes para a concretização da cidadania como um todo. Então, o empoderamento jurídico não é perseguido apenas pelas mulheres. Na verdade, é uma ideia que é trazida por todas as pessoas de diversos segmentos, porque traz em si uma ideia de defesa dos direitos humanos, né? E quando a gente fala disso, nós trazemos aqui para o curso de PLP, porque com maior razão a gente tem que popularizar o ensino, né, as ideias jurídicas, para que a gente possa, através disso,
ocuparmos ainda mais espaços de gestão, de poder, de direito, e com isso a gente possa, então, ter menos vulnerabilidades. Vamos lá. Quando a gente fala, então, do empoderamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no termo. O que é empoderar-se? Qual a ideia que traz essa palavra? A palavra empoderamento, ela vem trazida aqui por uma tradução meio ao pé da letra, foi feito por Paulo Freire, que ele, ao ver esse vocábulo em inglês, achou que trazendo para o português, a palavra empoderamento também traria para nós essa ideia de poder, essa ideia de libertação através do conhecimento, através do ensino, através do estudo. Ou seja, o empoderamento jurídico, ele é o acesso à cidadania, o acesso para a concretização da democracia, mas também é o local onde, quando eu me empodero e sei dos meus direitos, eu começo a ocupar espaços que antes, então, eram temidos, né? Quantas vezes nós nos pegamos pensando se eu podia ou não fazer tal coisa e deixamos de fazer por medo, por achar que aquilo não é para mim, por achar que aquilo eu não tenho direito, ou eu não sou parte legítima para reivindicar aquela questão. Quantas vezes a gente prefere deixar para lá alguma situação, não vou nem discutir, não vou brigar, mas isso por insegurança, porque a gente não tem absoluta certeza que aquilo que nós pretendemos faz parte dos nossos direitos. Então, quando a gente fala de um curso de PLP que começa a sua jornada falando de empoderamento jurídico, a primeira ideia que nós temos é que a gente vai desmistificar algumas questões que às vezes a gente deixa de enfrentar, deixa de debater, porque a gente, de repente, por medo de não termos argumentos suficientes, a gente nem entra nessa briga, e briga entre aspas, porque o empoderamento jurídico não vem no intuito de fazer com que nós possamos sair da nossa zona de conforto para entrar em brigas que não são legítimas, não é isso. O empoderamento traz para a gente uma visão ampliada daquilo que é certo, e a gente começa a não aceitar coisas ou situações ilegais, porque a gente já entende que aquela relação é abusiva. E eu tô falando de todo tipo de relação, seja uma relação trabalhista, seja uma relação no âmbito familiar, seja uma relação de consumo, quando a gente vai comprar qualquer produto, seja um medicamento, e na farmácia você é compelida a fazer todo um cadastro, passar dados sensíveis, passar seu CPF, passar um monte de informação, com a desculpa de que você vai receber um desconto pelo produto, ou então você não pode levar o produto porque você não fez o cadastro, a gente está diante de uma situação abusiva. E aí a gente vai tendo inúmeras outras situações para podermos discutir e se posicionar da forma adequada. Ou seja, então a gente já entendeu o que é empoderamento, já entendeu que empoderamento, quando a gente fala de empoderamento jurídico, nós estamos falando de um pilar importante para a concretização da cidadania. E aí vem o subtítulo da nossa aula de hoje, que é empoderamento jurídico, : a informação que protege. E quando a gente fala de informação que protege, a gente vai ter uma ideia de que quando nós temos conhecimento dos nossos direitos, nós temos mais força para reivindicá-los, e além disso, nós também temos uma ideia de que quando eu sei onde procurar ajuda, eu já percebo que eu não estou sozinha. Se for uma questão de violência, eu já percebo que eu posso quebrar o silêncio e me livrar daquela situação, porque eu vou ter toda uma rede de apoio que vai me proteger, vai me salvar, que vai acolher tanto a mim enquanto vítima, quanto os meus filhos, uma pessoa idosa que mora comigo, ou de repente uma pessoa com deficiência. E aí a gente vai, ao longo do curso de PLPs, dando e trazendo subsídios para que as mulheres possam cada vez mais se fortalecer, não só de forma individual, mas também que elas possam
através do conhecimento, ser uma multiplicadora desses apontamentos que são trazidos aqui e dentro das suas comunidades, das suas igrejas, dos locais que frequenta, na família, no comércio, na empresa onde trabalha, elas começam a se tornar um farol, uma luz para quem muitas vezes está perdido no meio de uma escuridão que a gente chama de ignorância, né? Então, sair da ignorância, sair desse ponto de não saber algumas questões que são importantes, faz com que a gente acabe tendo essa proteção da lei, acabe por descobrindo um novo horizonte e tendo um acesso mais facilitado a serviços, a legislações, a direitos, e é o que a gente pretende aqui ao longo de todo esse curso para poder debater com vocês. Ou seja, quando eu tenho esse empoderamento jurídico, eu sou capaz de tomar decisões que são importantes. Eu não delego mais, eu não trago para outras pessoas o problema que é meu e deixo que elas resolvam como bem entender que será melhor. É o contrário, eu acabo me apropriando dessa ideia e me torno capaz tanto de fazer por mim quanto por todos aqueles que estão ao meu redor. Bom, além disso, a gente também acaba vendo que o medo pela falta de informação, hoje com o advento das redes sociais, o WhatsApp, pela facilidade da internet, muitas vezes nos tornam vítimas de situações de fake news ou de informações que não são informações verdadeiras ou que são caminhos inadequados. Por quê? Porque na internet tem muita informação importante, tem muita coisa que é relevante, mas também tem muita bobagem. Tem muita coisa que a gente, quando temos a informação correta, a gente é capaz de rebater essas informações incorretas e, mais do que isso, nós conseguimos entender que a informação incorreta não deve ser disseminada. Nós vimos isso com muita frequência em 2 períodos pontuais aqui para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Todos nós lembramos, né, dos efeitos da pandemia, sofremos esses efeitos e ainda estamos sofrendo as consequências e estamos vivendo esse novo formato de sociedade, né? Então, com a pandemia, nós percebemos que muita coisa foi trazida pela internet, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que não eram verdadeiras. Situações falando sobre vacinas, sobre efeitos colaterais disso, sobre remédios e até mesmo algumas fórmulas caseiras que de repente traziam a cura para o Covid. Nós vimos em época de eleição situações que falavam que um candidato A tinha passado por isso ou por aquilo. Essa situação agora tem uma tendência a se agravar, porque nós temos agora, nessa próxima eleição, a popularização das inteligências artificiais, e as inteligências artificiais, elas são capazes de gerar situações que vocês podem enxergar a fisionomia, escutar a voz de determinada pessoa, sem que seja ela que esteja produzindo aquele conteúdo, né? Ultimamente, os advogados estão sendo usados para esses tipos de golpes e são usados através da inteligência artificial, onde muitos de nós, né, temos recebido informações de processos verdadeiros. Os processos são verdadeiros, os pedidos são verdadeiros, os golpistas têm acesso a todos os dados do processo, sabe de repente que a doutora Patrícia, advogada, está pleiteando uma ação de indenização em favor da dona Ana e todos os dados da dona Ana estão lá no site do Tribunal de Justiça. Esse golpista tem feito com frequência isso, não é um, são vários. Aliás, já existem empresas de golpe, olha que absurdo, mas existe. E essas empresas, elas acabam entrando no processo que tem informações públicas, retiram cópia, foto do processo e mandam mensagens para os clientes com foto, com voz, com documentos do processo
e estão se passando por nós advogados para enganar os nossos clientes, dizendo: parabéns, dona Ana, seu processo saiu, olha, tivemos uma indenização que foi surpreendente, superou nossas expectativas, o valor que saiu alcança aí um montante de R$200 mil. A senhora pode, por favor, me passar o número da sua conta? Pode me passar aqui os seus dados para a gente poder já fazer a transferência? A cliente, olhando ali no processo, no WhatsApp, a foto da advogada, a voz, às vezes a forma como escreve, a forma como coloca lá as mensagens, é tudo muito crível, um local que a gente realmente acredita naquela situação. E aí, nesse momento, o golpista, ele acaba por ganhar espaço. E aí, essa semana me aconteceu uma situação onde uma cliente, que ela está fazendo um pedido de uso capião, recebeu uma desses golpes falando: olha, parabéns, o seu processo saiu, você tem direito a R$200 mil de indenização. Mas a minha cliente, que estava atenta, que tem a informação, ela sabe que o processo dela não é um processo de resultado financeiro. Ela não vai receber um valor de R$200 mil ao final. Ela vai receber um título que se equipara a um documento de propriedade que vai levar no cartório, ela vai tirar a escritura do imóvel. Nós não estamos pedindo indenização. E imediatamente ela me mandou esse documento, esse print dessa conversa e perguntou: são vocês do escritório me mandando mensagem? É sua foto? É você? É sua equipe? E aí a gente vai esclarecendo todos esses detalhes e mostrando que não, que isso é uma tentativa de golpe. Ou seja, ela tinha a informação do processo, ela tinha uma ideia de como funciona, ela sabia, estava atenta que atualmente nós estamos todos passando por uma onda de golpes e ela não caiu no golpe, porque ela tinha essa informação, ou seja, a informação jurídica de que aquilo não era possível no processo dela a protegeu de um golpe que estava ali se armando, pronto para acontecer. Então, por que é importante a gente estudar, fazer cursos como esse, que é o de promotora legal? Por que é importante a gente falar sobre empoderamento jurídico? Porque o empoderamento jurídico, ele nos torna capaz de identificar essas situações, faz com que a gente conheça os nossos direitos, faz com que a gente identifique todas as situações que são abusivas e afaste, né, as situações tanto abusivas quanto ilegais. A gente aprende onde buscar ajuda. Então, para citar um exemplo, em casos de violência doméstica, nós já sabemos que o caminho aí numa delegacia da mulher, DDM. Ah, mas minha cidade não tem DDM, então eu vou numa delegacia comum e procuro saber se naquela cidade existe um trabalho especializado da OAB, que é um trabalho que em algumas cidades como Suzano chama de Sala Rosa, acho que em Poé é Sala Lilás. Existem várias denominações onde advogadas voluntárias se reúnem para dar orientação jurídica para as mulheres vítimas de violência, para poder dizer quais são os equipamentos municipais que podem protegê-la. Acaba orientando que em caso de violência física grave e emergencial, ela pode se servir de uma casa-abrigo que vai acolher tanto ela quanto a família estendida. Ela vai ter orientação sobre o anexo de violência doméstica, que é um serviço do Tribunal de Justiça que faz com que os processos de violência doméstica tenham um trâmite mais rápido, mais célere. E aí, várias outras situações, como é o caso de processos que tem a questão das medidas protetivas, as possibilidades de fazer o pedido de alimentos, do divórcio, tudo isso vai ser esclarecido pelas advogadas voluntárias. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma situação de estarmos diante de uma violação de direito com relação a uma compra, uma venda, um serviço que foi prestado de forma inadequada, um corte de luz, um corte de água, uma cobrança exorbitante,
um superendividamento por causa de diversos e diversos empréstimos que acabam se repetindo e se avolumando, fazendo com que a pessoa não tenha um mínimo para sobreviver. Muitas pessoas, em especial pessoas aposentadas que têm o direito a empréstimo consignado, que acaba renovando, se avolumando os empréstimos e com o tempo perdem até a sua renda, né? Ela fica recebendo salário zerado. A gente vai mostrar que existem caminhos, como o Tribunal de Justiça, que tem a ação de superendividamento, tem o PROCON, que é um órgão que atende e defende o consumidor. Se a violação é com relação a direitos de criança e adolescentes, a gente vai indicar o Conselho Tutelar. E olha só, quando eu vou falando isso, vão surgindo aqui vários estatutos, né? A gente falou da mulher que é vítima de violência doméstica, a gente está falando então de uma lei especializada, Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Quando eu falo de violência contra o menor, um direito da criança que foi violado, eu estou falando do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala da questão de uma compra ou de um serviço que foi prestado de uma forma defeituosa ou de uma forma inadequada, estamos falando do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nós falamos também do idoso que teve lá um problema de golpe do falso advogado, ou uma questão do idoso por causa de superendividamento, ou uma questão do idoso que está sendo colocado sob curatela, sob interdição. Existem a questão de violência contra o idoso. Nós estamos, então, diante de uma situação que pode ser defendida com o Estatuto do Idoso. E agora também temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu pergunto para vocês, né? Trago para cá a nossa questão que é sempre debatida nos espaços como esse. Ah, mas até em sala de aula. Professora, mas isso não é inconstitucional? Porque a Constituição, como lei maior do nosso país, não fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, que não pode haver nenhum tipo de discriminação, não pode haver uma distinção nem de raça, nem de etnia, nem de religião, que a gente não pode ter uma proteção diferenciada entre homens e mulheres? É verdade. Existe uma piada de muito mau gosto que falam assim: ah, mas se tem Lei Maria da Penha, cadê a Lei João da Lapa? Cadê a lei que protege os homens que apanham? Você sabia que também tem homens que apanham de mulheres? Sim, nós sabíamos, nós sabemos. Mas vocês sabiam que a lei, quando vem proteger um determinado grupo de pessoas, ele está fazendo isso com base em estudos, em estatísticas, em números. A gente está fazendo isso com base numa questão colocada como vulnerabilidades que devem ser protegidas. Por que nós não temos o Estatuto do Adulto? Porque se a gente olhar estatisticamente, os adultos, eles não sofrem violência, não sofrem abuso de direitos, como acontece com os idosos, como acontece com as crianças, com os adolescentes, como acontece... Ah, por que não tem uma lei João da Lapa, João não sei das quantas, para proteger os homens que apanham das mulheres? Porque estatisticamente, um ou outro homem apanha da mulher. Mas, então quer dizer que se um homem apanha da mulher, ele não tem proteção? Tem. Tem a proteção do Código Penal, que é uma lei geral, e que vai ser investigado pela delegacia, pelo DP Central, pela delegacia comum, não é uma delegacia especializada para homens. E por que não? Porque se a gente tivesse uma delegacia especializada para combater violência de mulheres contra homens, nós não teríamos, entre aspas, um público, não teríamos vítimas suficientes para ter uma demanda. Ou seja, diferentemente do que tem acontecido com as mulheres que são vítimas diuturnamente de violência doméstica. E nesse sentido é até triste a gente falar isso, porque nós temos batido recordes de violência, de feminicídio. A cada mês a gente tem superado todos os números. Nós tivemos o janeiro mais violento para as mulheres dos últimos 10 anos. Então a violência continua se repetindo, a violência continua se agravando, mulheres continuam morrendo, a situação é grave, é urgente. E aí a pergunta que vem:
se a gente tem uma lei, que é uma lei eficiente, e aí a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui. A Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do Brasil. Só 2% da população dizem que não conhece a Lei Maria da Penha. Se a lei é eficiente, admirada mundo afora, é considerado pela ONU um dos casos que mais mudaram a vida das mulheres, entre 10 casos mais importantes do mundo para modificar a vida das mulheres. Por que ainda está acontecendo tantos casos como esse? Por diversos fatores, né? O primeiro, a gente está falando de uma situação onde as mulheres passam a confiar mais na lei, a confiar mais nos equipamentos públicos, mais nas ferramentas que estão disponíveis para protegê-la e, portanto, vai diminuindo a subnotificação. As mulheres vão tendo cada vez mais coragem de denunciar. Quando ela tem coragem de denunciar, o ciclo de violência vai se quebrando, o silêncio vai se quebrando e a gente consegue, então, alcançar um maior número de mulheres. Mas, para além disso, volto ao nosso tema de hoje, é porque a lei se tornando conhecida, a informação sobre a casa-abrigo, sobre medidas protetivas, sobre afastamento do agressor do lar, sobre a proteção com relação às crianças no que tange ao direito de guarda, de visita, de alimentos. Todas as informações chegando até as vítimas faz com que as mulheres recebam exatamente o tema da nossa conversa. A informação que protege, a informação que salva vidas, a informação que faz com que ela tenha coragem de procurar essa ajuda, esse socorro. E veja, muitas vezes a pessoa que a vítima procura é você, uma PLP, uma mulher que está se formando, que está estudando e que acaba sendo, dentro da sua comunidade, dentro do seu espaço de convivência, você acaba se transformando nesse farol que sinaliza para a mulher uma luz no fim do túnel, uma luz que vai libertá-la, uma mão que vai se estender e vai tirar ela desse abismo que ela se encontra. É por isso que é tão importante a gente estar aqui falando sobre a questão de empoderamento, sobre sermos essa voz, sermos essa luz, essa referência nas nossas comunidades, né? E aí a gente vai entrar numa questão assim, mas por que eu tenho que falar disso? Por que a gente precisa entrar num tema de empoderamento jurídico? Por que nós estamos aqui iniciando o curso falando sobre essas questões? Porque sem acesso irrestrito à justiça, sem que a gente tenha diversos grupos sociais debatendo essa questão, que também não está relacionado só a questões das mulheres, mas está relacionado à questão de direitos humanos, o nosso acesso à justiça, ele acaba sendo limitado, que é o que a gente não espera. A gente espera o quê? Uma justiça plena, uma justiça que possa combater qualquer tipo de injustiça e uma justiça que ela possa nos proteger, atender e salvar. Então essa é um dos motivos pelo qual a gente precisa falar sobre isso. Nós temos certeza que através desse conhecimento que vai ser difundido, que vai ser fomentado, que vai ser debatido durante todo esse tempo do curso, nós vamos ganhando força, multiplicando conhecimento e lá na frente, num futuro bem próximo, eu assim espero, a gente tenha bons frutos disso e uma sociedade mais justa, menos violenta e muito mais segura, não só para nós mulheres, mas também para os nossos filhos, para as nossas filhas, e a gente possa então ter uma vida mais tranquila, né? Aí, como a gente está falando da informação, a gente vai chegando a um momento que a gente vai entendendo que é necessário para a gente poder fazer um entendimento das questões jurídicas, é necessário que a gente tenha uma visão ampliada e multidisciplinar. O que é multidisciplinar? A gente vai percebendo que muitas vezes em uma única situação, vou pegar aqui o exemplo da violência doméstica de novo, porque é um assunto que está aí batendo nas nossas portas todos os dias, a gente entende que aquela família
ela não tem uma única situação para resolver. Muitas vezes a situação dela não é unicamente jurídica, quase nunca é só jurídica. É uma situação que envolve questões de segurança pública, porque ela tem que ser protegida. Ela envolve situações de ordem patrimonial, porque ela precisa de medidas para poder receber ação de alimentos, ela precisa de um advogado para poder entrar com as medidas que ela possa proteger a si própria e os filhos. Ela precisa de um suporte psicológico, porque muitas vezes a violência que acaba deixando marcas, ela não deixa apenas marcas físicas. Isso é importante que a gente fale, até que a Lei Maria da Penha, ela traz um aprimoramento nessa questão da violência de tal forma que ela coloca 5 tipos de violência a serem combatidos e enfrentados nessa questão, né? É a violência física, que é a que deixa marcas, que a gente pode entender com qualquer violação à integridade física da mulher, sejam tapas, puxões de cabelo, empurrões, chutes e etc. As violências que são moral e psicológicas, tanto a moral quanto a psicológica, apesar de não ter uma violência que afete o corpo de forma física, a gente sabe que a violência moral e psicológica, ela vai minando a força dessa mulher. A mulher, muitas vezes, ela acaba se sentindo diminuída de tal forma que ela sequer consegue reagir. Ela começa a acreditar naquela situação onde tudo que ela faz mal feito, ela faz errado, ela não tem qualificação. Se o homem começa a colocar na cabeça dela, só eu mesmo para te querer, se eu te deixar você tá perdida, ninguém mais vai te querer, ninguém mais vai te ajudar, só eu para te aguentar. Olha como você é burra, olha como você é incompetente, olha como você é relaxada, olha como que tudo que você faz dá errado. E isso vai fazendo com que a mulher perca forças, perca o interesse de vida, e ela vai acreditando nisso e vai se diminuindo cada vez mais. E geralmente isso acaba desaguando numa situação de isolamento, né? Ela não, ela deixa de conviver com familiares, com amigos, ela deixa de conviver com as pessoas próximas e ela acaba ficando recolhida num mundo à parte. Também tem a violência patrimonial, que muitas vezes se caracteriza pela proibição da mulher procurar emprego, o companheiro, o namorado, o marido não deixa trabalhar, ou se deixa trabalhar, ele recolhe todo o salário, ele fica com o cartão do banco, fica com o cartão do Vale Alimentação do mercado. Ele rasga documentos para ela não poder sair, ele toma o cartão de auxílio das crianças da escola, e tudo isso é uma violência patrimonial que também está sendo protegida pela Lei Maria da Penha. E por fim, e também é importante, muitas vezes a mulher não sabe, mas a violência sexual, o estupro, também acontece quando existe relação de afeto entre o casal. Então existe o estupro marital, que é aquele cometido pelo marido, que viola o consentimento da mulher. A mulher diz que não está pronta, que não tem interesse, que não quer ter relações e é forçada àquele ato. Isso é a violência sexual. E sim, ela também se configura mesmo nas relações de afeto, de um namoro, de uma união estável, de um casamento, porque, como já foi dito, em vários momentos, não é não. Se a mulher diz não, a frase que se fala ela é correta, meu corpo, minhas regras. E nesse sentido, eu vou só abrir um parênteses aqui para dizer que consentimento nem sempre é só dizer sim. Muitas vezes o sim também é não, e eu vou explicar por quê. É o caso, por exemplo, do que aconteceu recentemente, né? O caso escandaloso de Minas Gerais, onde um homem de 35 anos mantinha relações sexuais, vivia maritalmente, vivia numa relação com uma criança de 12 anos. Em algum momento, a defesa, a justiça reconheceu isso como uma relação de afeto, onde havia consentimento tanto da menina quanto dos seus familiares. E aí, esse ponto é muito importante. Alguns sims sempre serão nãos. Criança não consente,
Criança não está pronta para entender o grau de abusividade que tem por trás daquela situação. A família tem o dever de proteger. Não existe nenhuma situação de suposto, de falso afeto, de suposto, nunca isso pode ser chamado nem de relação marital, nem de relação conjugal, nem de namoro, porque criança não namora, criança não é esposa, criança não é mãe, criança é só criança e nós temos que proteger a nossa infância, a gente tem que proteger as nossas meninas, os nossos meninos, para que situações como essa nunca mais sejam toleradas e repetidas no nosso país, que a gente não se iluda, não é o único caso, mas que a gente possa combater para que outros não se repitam e não voltem a se tornar corriqueiro. E aí a gente vai chegando a uma ideia de que o nosso apelo, o nosso grito, a nossa luta é sempre pautada estruturada em espaços de debate, de troca, de conhecimento, de busca, porque através disso nós vamos poder combater o machismo que mata, a gente vai combater a misoginia que nos segrega, que nos afasta, e aí eu vou colocar um parênteses aqui, né? Sempre explicando alguns termos para a gente poder alcançar o maior número de mulheres. Quando a gente fala de misoginia, nós estamos falando do ódio às mulheres. Nós estamos falando da perseguição, nós estamos falando da não aceitação, nós estamos falando do desrespeito, da discriminação que alguns homens têm em relação às mulheres pelo fato de serem mulheres. Isso acontece em relações de poder, como é o caso de homens que não aceitam receber ordens de mulheres, homens que são mais rígidos com mulheres, homens que acabam sendo verbalmente agressivos quando tem que falar no trato diário com as mulheres. E quando a gente fala de machismo, né, existe uma série de coisas que vai ser debatida ao longo do curso, mas eu sempre gosto de reforçar uma situação. Machismo e feminismo são coisas diferentes, né? Porque enquanto o machismo é uma ideia de sobreposição, onde o homem se coloca numa situação de superioridade em relação à mulher, uma relação de domínio, de poder, de posse, de violência mesmo, né? De marcar território, de propriedade. Ao contrário, feminismo é uma relação onde as mulheres lutam por igualdade, por respeito, por andar lado a lado, por ter uma possibilidade de ser ouvida. O feminismo, ele traz para nós mulheres um combate às desigualdades, como acontece, por exemplo, em alguns espaços de trabalho onde homens e mulheres que exercem a mesma função, o homem ganha mais que a mulher porque ele é homem e ela é mulher. Tendo a mesma qualificação, às vezes a mulher um pouco mais qualificada do que ele, na empresa existem muitos casos onde o homem ganha mais porque ele é homem. Situações onde a gente entende que não pode haver discriminação, não pode haver sobreposição de direitos, não pode haver uma imposição de direitos dos homens em relação das mulheres. Então, quando a gente fala de um curso de promotoras legais populares, quando a gente fala que esse curso é direcionado a qualquer pessoa, qualquer mulher que queira se qualificar, saber um pouco mais de seus direitos, possam se enriquecer desse conteúdo para depois dividir essa riqueza com o seu grupo, nós estamos falando de empoderamento jurídico, nós estamos falando de informação que protege, informação que salva, informação que abre as portas para um mundo melhor, mais justo e que a gente consiga, então, descortinar esses nossos atavismos, esses nossos medos, né, nossos receios de brigar e não ser bem compreendida, porque a partir do momento que eu sei o que eu estou falando, que eu entendo do que eu estou dizendo, eu começo a me tornar uma pessoa mais corajosa, mais fortalecida e me cerco de pessoas que vão me ajudar nessa empreitada. Então, já em termos de considerações finais, eu quero de novo reiterar os meus agradecimentos
já me colocando à disposição. Eu ainda vou falar com vocês aqui lá, mas para o finalzinho do curso nós temos uma outra aula que vamos falar sobre a vida da Maria da Penha, né? Não só no aspecto da lei, mas nós vamos estar juntas ao longo de todo esse curso e eu sempre vou estar à disposição, seja pelas redes sociais, seja pelo grupo, seja em espaços que nós estaremos através de debates, e aí eu me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudá-las nos esclarecimentos. Eu espero que hoje a gente tenha tido uma primeira conversa muito produtiva. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês e fico à disposição para os próximos temas, para as próximas aulas. Muito obrigada a todos e até breve.